Bem, meninos, vamos lá a um programa do Se Liga na Educação. Pois bem, a questão da aula de hoje foi sobre os embates políticos no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. O que nós já vimos falando dentro do nosso conteúdo antes da atualização? A transição da idade medieval para a idade moderna. Dentro dessa transição, nós temos a ascensão de um grupo chamado burguesia e nós tínhamos visto como se dava a ascensão desse grupo, em partes. O que acontece? Durante toda a Idade Média, nós tivemos o domínio de uma estrutura política, ideológica, religiosa, que falava sobre o status quo. Você nascia um servo, você ia morrer um servo. Você nascia um senhor feudal, você seria um senhor feudal por toda a sua vida, porque Deus quis dessa forma. E lá no século 13, 14, principalmente com o século 13, a crise do século 13, nós vamos ter uma série de eventos que vai começar a mudar um pouco a mentalidade. Século 14, a crise do século 14, peste negra, fome devido a intempéries de mudanças climáticas e guerras. Guerra dos 100 anos, que vão provocar esses três elementos conjugados entre si, vão provocar uma diminuição em quase 1/3 da população da Europa e vai começar a questionar a situação que estava. E a partir daí nós temos, lá no século também, no século XIV, nós temos a formação do Estado português, o Condado de Portunhol, ou seja, nós temos a formação do primeiro Estado nacional, que se deve em partes devido à ascensão da burguesia em Portugal. Nós tínhamos parado nessa parte de discussão dessa ascensão da burguesia. E o que faz com que chega a esse ponto? Primeiro ponto, nós temos no século XIV, XV, XVI, XVII, algumas mudanças do ponto de vista ideológicas. Nós temos o Renascimento, primeiro ponto, que vai promover uma mudança temporal muito importante, uma mudança de mentalidade. Essa mudança, ela vai colocar simplesmente as ideias que nós tínhamos falado do carinho. Não sei se vocês lembram, nós formamos uma palavra carinho no quadro e colocamos racismo. O que seria isso? O retorno à antiguidade grego-romana. O antropocentrismo, colocar o homem como centro das discussões, o homem como centro do universo, ou seja, deixar o teocentrismo de lado, Deus, que a igreja dominava as ideias, a ideologia, e colocar o homem como centro. Realismo, as obras passarem, principalmente as artes, passar a retratar a realidade e não mais aquela questão divina. O individualismo, cada um ser reconhecido e responder por si só. Naturalismo, as coisas deveriam ser representadas da forma como são, de formas naturais. A natureza ser vista de forma como uma física por trás dela. A questão da gravidade, a questão da natureza, tem um porquê entender isso dentro desse naturalismo. Heliocentrismo, tira a Terra como centro do universo, coloca ela girando em torno do Sol. Isso é uma questão importante, uma reforma que vai mudar a mentalidade. Ou seja, junto com o antropocentrismo e o heliocentrismo, o homem percebe que não é o centro do universo mais. Ele começa a se perguntar onde vamos e muda a mentalidade. Lembrando que o antropocentrismo é colocar o homem como centro, as discussões do homem. O heliocentrismo é tirar essa questão da construção divina. E o otimismo é que uma nova era está vindo. Pois bem, dentro dessas questões nós temos então a chegada do meio do século XVIII, a evolução do capitalismo. O que acontece? Nós temos, para chegar nisso, nós temos ainda o iluminismo. O que seria o iluminismo? Ou a ascensão das ideias iluministas, que elas são econômicas e políticas. São muito importantes. E essas ideias, elas vão passar a vigorar, colocando cada vez mais a burguesia no centro das discussões. O que nós temos? Para chegar nesse século XVIII,
nós tivemos uma série de reformas, uma série de lutas. Nós tínhamos visto rapidamente, antes da suspensão das aulas, a reforma protestante. Esta reforma protestante que muda a concepção sobre a questão religiosa, passa a ter uma nova transformação dentro da Europa. Nós iríamos ver que após ela tivemos as revoluções burguesas na Inglaterra, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Essas duas revoluções permitem que a burguesia dentro da Inglaterra ela ascenda a um poder político limitado, sim, mas chega ao parlamento. Ou seja, é a primeira revolução burguesa que tem uma vitória. Você vai ter uma ascensão política, mesmo que limitada, dos burgueses na Inglaterra. E dentro da sedimentação desse período, nós vamos ter a formação no caso da Inglaterra, no caminho para a Revolução Industrial, promovendo uma produção em massa, gerando riquezas. Aí nós vamos ter a Revolução Americana, que nada mais que a independência dos Estados Unidos da América, e essa revolução se deve em partes como uma consequência das reformas religiosas. Por quê? A Inglaterra era católica, o rei, até então, o Henrique VIII queria separar, porque a sua mulher não gerava filhos, ele tinha uma amante. O Papa não aceita, então ele rompe com a Igreja Católica e ele é excomungado e funda a religião anglicana. Dentro dessa nova igreja, vai ter conflitos internos dentro da Inglaterra e esses conflitos vão culminar justamente com a expulsão dos peregrinos para as três colônias, formando as três colônias americanas. E nós vamos ter todo um processo de independência nos Estados Unidos, que vai culminar com a Revolução Francesa. E nesse meio tempo, nós temos então as ideias iluministas, que vão colocar em xeque todo esse processo. Por quê? Porque o iluminismo, ele como ideias de um movimento filosófico e intelectual, ele vai ser importante porque vai trabalhar do ponto de vista econômico, principalmente com Adam Smith, a riqueza das nações. Ele vai trabalhar a questão das liberdades individuais. Nós temos ali John Locke, Thomas Hobbes, Diderot, Rousseau, Montesquieu, Voltaire e uma série de outros pensadores que vão formar a base das discussões da origem e o porquê do Estado. Nós temos os três pensadores do contrato social importantes, que sempre caem em vestibular e no Enem, que é Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Esses três pensadores, eles buscam responder essa questão. Por que existe o Estado? Qual a origem do Estado? Qual é o estado de natureza do homem? Essas discussões vocês deverão ver em filosofia e elas são parte da construção das ideias do individualismo dentro daquelas ideias que começam lá no Renascimento e vão ser desenvolvidas principalmente dentro do movimento filosófico do Iluminismo. E essas são importantes, essas discussões, porque vão formar as bases para a Revolução Americana e principalmente a prática da Revolução Francesa. Nós temos também, dentro desse período, a chamada Revolução Científica. Nós temos lá, um pouco antes ali, um pensador, Isaac Newton. Ele é um filósofo naturalista que vai fundar a física moderna. E nós temos outros pensadores, como aqui no material fala do Robert Hooke, que vai criar um microscópio justamente como um importante ponto de pesquisa. Qual que é a importância disso? Que essa mudança para as ciências representa o quê? O antropocentrismo, o homem como centro, e ao mesmo tempo uma questão tirada do heliocentrismo, Deus como sendo o universo, ou seja, vamos olhar o homem, vamos pesquisar. E a questão do naturalismo, está todas as respostas dentro da natureza. E dentro de todo esse, pode ver que são muitas transformações, nós temos essas monarquias que surgem. Primeiramente, Portugal é o primeiro estado nacional
centralizado formado. Ele se deve à formação dele, porque tinha uma burguesia incipiente, mas e porque é um estado pequeno, pobre, que vai formar? E o que acontece com os duas potências da época do século 13, 14, 15, que a França e a Inglaterra estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos e em outros conflitos. Portugal consegue expulsar os mouros do seu território, unificando os feudos e centralizando um rei, dando poder na Revolução de Aves. E isso tudo permite que temos um Estado moderno e esse um rei, um poder central apoiado por uma burguesia. Vocês devem lembrar que eu fiz um esquema nas salas, colocando o rei e a estrutura que sustentava ele. O alto clero que dava suporte ideológico, a nobreza, que dava os ideais de ideia, a burguesia, que entrava com financiamento e ela tinha a garantia de uma unificação de pesos, medidas, impostos e, com dinheiro dos impostos, formação de um exército profissional obediente ao rei. Qual que é a importância de um exército profissional assalariado? Você retira de mercenários. Mercenários vai para quem pagava mais, tá? O que isso é um problema dentro dessa economia. E esse processo de centralização ele vai se iniciar em Portugal, a Espanha, em 1492, com a expulsão dos muçulmanos do seu território, tem sua unificação, depois vem a França, a Inglaterra e outros estados. Vai ter uma mudança importante, que vão ser chamado o quê? A burocracia estatal. Um corpo administrativo, um corpo de funcionários que vai trabalhar e vai profissionalizar a estrutura e vai desempenhar essas administrações da função pública. É importante que você vai ter uma profissionalização, você vai ter indicações, você vai ter alguns casos que vai ser por questões de estudo, nós vamos ter uma questão bem prática, que vai ter uma burocracia administrativa. A burocracia seria para unificar todo o tratamento, todas as pessoas serem iguais, questão do individualismo e igualdade, tá? Leis e justiças unificadas. Apesar que ainda não temos uma divisão do poder da justiça, o judiciário, mas ainda vai começar a ter uma manutenção, uma formação das leis iguais, um sistema burocrático de questões de unificação todos iguais e a força militar que nós já havíamos falado. E a expansão marítima se deve, em grande parte, devido à formação dos dois estados primeiros modernos, Portugal e Espanha. Aqui nós temos o porquê de que foram os dois primeiros estados a se lançar além do mar, porque a Europa se vivia fechada. O que acontecia? Portugal está cercado ou para o mar, de um lado, e para o outro, da Espanha. Portugal tinha que expandir territórios. Então, ele tinha que escolher ou se lançava ao mar ou enfrentava a Espanha. Não daria conta da Espanha. Então, ele se lança ao mar com o objetivo de expandir territórios. A Espanha se lança ao mar em busca de riquezas. Então, é uma questão de um interesse mercantilista, acumulação primitiva de capitais, que ainda lá no século XVI, 15, 16 tem um interesse, e a questão também de expandir territórios e principalmente a fé católica. Nós temos que ver que agora nós retornamos, saímos do século XVIII, retornamos para o século XV, XVI. Pode ver que é um vai e vem no conteúdo, mas isso é importante para vocês perceberem que o conteúdo ele está interligado em todos. Um fato, lá na frente tem uma imbricação, lá atrás um evento, como a reforma religiosa, lá atrás reflete um evento mais à frente, tá? E o Estado centralizado ele vai ter a ideia de o rei como um poder político central. Inclusive, o Luís XIV, França, coloca o Estado sou eu. Ele se coloca como centro do Estado, ele simboliza, porque ele tinha o poder em suas mãos, legislativo, executivo e judiciário. É o chamado
monarquia, absolutismo, déspota. Que nós vamos ver para frente, vai um pouco contra isso. Mas aqui nós temos um absolutismo, os 3 poderes nas mãos dele. Aqui temos um esqueminha que mostra o quê? Que dentro do absolutismo monárquico, o poder do rei absoluto. Ele tem os súditos, de um lado, que são sem direitos nenhum políticos, e do outro lado, o rei com poder de origem divina. A economia mercantilista, lembra aquele esquema que nós fizemos nas salas? Economia mercantilista, há uma intervenção do Estado com proteção, com as restrições ao comércio e à produção, o colonialismo e o monopólio, e o controle de preços. Aqui, meninos, nós temos uma economia mercantilista, que nós não chegamos a debruçar porque nós tivemos a suspensão das aulas. Mas o que é o mercantilismo? Dentro do esqueminha nós podemos entender que é uma política econômica que visa a acumulação primitiva de capital com intervenção estatal na economia. E do outro lado nós temos a sociedade, que é totalmente desigual. Por quê? Nós temos 2 grupos privilegiados, que é a nobreza e o clero. E nós temos o povão, a base, que são os burgueses, camponeses, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, são aqueles que realmente estão dentro de uma manutenção da base. Lembro que eu fiz uma pirâmide, monarquia, com a família real, o rei, né? Depois nós temos o alto clero, a nobreza e vinha um povão. Meninos, como já havíamos dito, o iluminismo, esse movimento intelectual que surge lá no século XVIII, que vem trazer luz à intelectualidade, um rompimento, e buscando liberdade econômica e política. Aqui são algumas ideias que nós temos do movimento iluminista. Ele vai ter as ideias do século XVII, principalmente, que vai influenciar, preparar o caminho para o século XVIII, e ele vai ser como havíamos dito, um mundo regido por leis, um rompimento com o antigo regime, quanto domina a ignorância, tolerância, obscuridade, irracionalidade, superstição. Pensa na frase de Voltaire que eu tinha falado em uma sala, que inclusive é falar no vídeo da professora hoje cedo. Posso não concordar com o que você vai dizer, mas defender o seu direito de dizer até a morte. E nós temos ali, também Voltaire fala que o mundo será melhor quando o último rei for enforcar Cassius, o último bispo. Ou seja, o mundo será melhor quando o político deixar de ser absolutista e a religião deixar de ser uma dominação ideológica. Aí nós temos a questão do método científico, a questão do desenvolvimento da ciência, tá? E esse movimento iluminista sempre tinha o apoio da burguesia, porque eles queriam o poder, tá? Eles queriam mudanças políticas, econômicas, sociais, principalmente porque eles queriam poder político. Eles tinham poder econômico, mas não tinham poder político, tá? Meninas, aí o iluminismo defendia a liberdade econômica, sem intervenção do Estado, o antropocentrismo, o homem como centro do universo, a questão da razão, da ciência. Tá? E nós temos aqui o Voltaire, nós temos Rousseau, Montesquieu, que vale a pena dar uma leitura, o liberalismo, suas ideias, e seria, para não ficar muito longo o vídeo, essas ideias principais, que ao longo do tempo nós vamos discutindo, vamos alongando essas discussões. Espero que eu tenha iluminado algumas ideias e até mais um